Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão me ouvindo, né? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, professor de gramática de vocês. É meu primeiro ano neste encargo. Eu sou aluno da 54 da FAMEMA, turma dos calouros. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei sobre gramática com cada um de vocês para que vocês consigam atingir esse anseio que é passar no vestibular. Sendo assim, eu espero que todos vocês tenham lido, né, aquela minha apresentação que eu coloquei no grupo e também no Drive. Não sei se vocês já têm acesso ao Drive, mas eu coloquei a minha apresentação falando como eu gostaria que fossem as dinâmicas das aulas. Aulas? Existe isso ainda? Espero que ainda exista esse ano, né? O pensamento positivo sempre. Vamos lá que a gente vai se ver ainda esse ano pessoalmente. Enfim, lá tá tudo escritinho, como é que eu gostaria que seja, como que eu me porto dentro da sala de aula, como que de fato a gente vai lidar com a gramática esse ano. Eu sou muito ruim, já vou deixar bem avisado, que eu sou muito ruim com essas coisas de tecnologia, no que diz respeito a computador, edição de vídeo. Eu sou horrível com relação a isso. Eu sou horrível, não sei fazer nada. Foi trabalho pra caralho pra eu conseguir fazer esse bagulho de edição aí. Eu não sabia que existia essas fitas. Enfim, meu negócio é dentro da sala de aula, não é via EAD. Eu tenho várias críticas com relação ao EAD, mas é o que tá tendo, né? Então, vamos lá, vamos estudar bastante e vamos ficar em casa, né? Não vamos ouvir o presidente, vamos ouvir quem é especialista no assunto, os médicos, os especialistas na área da saúde, para que nós possamos sair dessa situação de quarentena, que esse vírus de fato ele seja erradicado e que a gente volta a se ver dentro da sala de aula, que é onde a gente gosta e deve estar nesse momento. Aprender, ouse saber. Saperial de frase do Kant. Nesse contexto de estudo, vocês têm que saber diferenciar monotonia de rotina. Rotina é aquilo que você faz que é agradável. Você tem uma rotina de estudos. Essa sua rotina de estudos ela tem que ser palatável a você. Como assim? Não estou entendendo. Uma rotina é um propósito. Você tem que alavancar esse propósito e cada dia mais estar mais próximo dele. Isso você faz por meio de uma rotina. O problema é quando essa rotina se torna uma monotonia. Aquilo fica monótono. Como assim monótono? Uma coisa só. Ou seja, tá enfadonho, tá chato. Nossa, sempre a mesma coisa, sempre aquela coisa. Se a sua rotina vira uma monotonia, você está em descompasso. Então sempre tente com que o seu método de estudo, a sua rotina de estudo seja de fato uma rotina e não uma monotonia de estudos. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem com relação a isso, pode me chamar no direct de onde for que seja, Instagram, Messenger, Telegram, Orkut, mentira, exagerei, né? WhatsApp, enfim. Onde vocês me acharem, pode me mandar quaisquer que sejam as dúvidas, sobretudo no âmbito da gramática, né? Que é onde eu tô com encargo. Eu não sei se eu escrevi naquele textinho lá de apresentação, eu ergui a mão para dar aula de tudo para vocês. Matemática, biologia, química, física. Mas, por mais que eu tenha erguido a minha mão, fui sorteado para a gramática. Fiquei muito feliz também. E estamos aqui. Vocês podem ver aqui o meu quarto. Estou na minha cidade, São José do Rio Preto. Uma cidade que a temperatura mínima aqui é de 48 graus. Brincadeira, óbvio, né? E, enfim. Sou do interior. Eu tenho sotaque do interior. E é com esse sotaque que eu começo a aula zero. A aula que fala sobre o que é a gramática. Os preceitos da gramática. Então vamos lá, vamos. Pé no chão, vamos lá devagarzinho. Antes disso, eu recomendo que vocês estudem a gramática com muito empenho. Não releguem a gramática. Mas a gramática não cai no vestibular. Claro que cai. Cai em peso. Para quem presta o Nesp e Vunesp de modo geral, sabe que a gramática cai muito, muito em peso nesse vestibular. Principalmente, tem certas coisas da gramática que a gente pode dar uma selecionada. A gente pode excluir determinados assuntos que fala assim, não vai cair. Não vai ter uma cacoépia, uma ortoépia. Não vai cair essas coisas. Agora, vai cair sintaxe do pronome que. Vai cair sintaxe da partícula se.
vai cair uma análise sintática, vai cair uma questão de morfologia, vai cair uma interpretação de texto. Então é importante que cada um de vocês tenha essa seleção e essa astúcia na hora de estudar e jamais deixar a gramática de lado. Muita gente abandona, né? A gramática não cai, então não vou estudar. Estudem, não menosprezem conteúdo. Ah, mas eu já sei esse conteúdo, o orgulho é muito ruim. Já sabe, então estude e aprofunde. Materialize e consolide esse estudo na sua mente. Então, eu começo com o sotaque do interior, falando de gramática, e aí a gente tem a aula 0, que eu postei no Drive para vocês podem acompanhar. Vamos lá? Vamos começar a aula 0? Nossa, desconfigurei tudo aqui, como é que eu faço agora? Já sei, vou editar. Eu falei para vocês que eu sou horrível com esses negócios de configurações. Olha, eu tô perdido, gente. Mas enfim, vamos... Nossa, gente, não sei mexer nisso aqui. Pera aí, gente. Eu sou horrível. Eu falei, Lucas, você tá fazendo medicina e não sabe mexer no computador? Não sei. Sou horrível nesse negócio de computador. Odeio mexer nisso. Odeio fazer AD. Então vamos lá. Gente, português é difícil. É a primeira pergunta que eu faço para vocês. Português é difícil. Ai, eu odeio gramática e não gosto disso. Gramática é um amor, gente. A gente tem que gostar de gramática e de português como um todo. Nós temos uma língua, que é a língua portuguesa. Falando em língua, o que vocês fazem com a língua? O que nós podemos fazer com a língua? Alguns estão pensando em algumas frases maliciosas. Interessante esse lado também da língua. Só que, às vezes, a gente pensa até nessa malícia com relação à língua e fala assim... A língua parece até que em certas ocasiões que a gente utiliza ela, parece até que ela é um organismo vivo, né? E a língua é um organismo vivo? Seria a língua um ser humano à parte? Gente, a língua sim. A língua é um organismo vivo. E é dentro desse contexto que a gente vai começar a discutir a gramática em si. Os primeiros conceitos dessa aula 0 são os conceitos que dizem respeito a definições que vão ser muito úteis para o desenrolar do ano. O primeiro conceito que nós temos é a de língua. Língua? Essa língua? Não. Língua enquanto um organismo vivo dentro da fala e da escrita. Não entende nada. Então vamos ler esse textinho aí do Ricardo Lima, que é um professor de departamentos lá da UERJ, lá do Rio de Janeiro. A língua é viva porque está sendo usada sempre, em vários contextos, em várias situações, o que faz com que ela tenha novos usos e novas possibilidades. Isso acontece tanto no espaço quanto no tempo. Einstein dizia dessa relação de espaço-tempo, né? Ignora, não tem nada a ver com isso. No espaço geográfico, diferentes regiões, no tempo, em diferentes situações que mudam na sociedade. Assim como a sociedade vai mudando, a língua acompanha essas mudanças na sociedade. Então é dentro desse contexto que nós falamos que a língua ela é um organismo vivo que sofre mutações. Nós, seres humanos, sofremos mutações no nosso DNA que permitem que nós tenhamos uma variabilidade genética a ser transmitida para as futuras gerações. Uma das nossas características é o uso de uma língua. A língua acompanha essa mutabilidade do ser humano. Por isso que a língua é tida como um organismo vivo, porque ao longo do tempo e ao longo dos espaços, a língua muda. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Mas a língua portuguesa sempre foi assim. Por que ela muda? A língua portuguesa sempre foi assim, ou cabeça redonda? A língua portuguesa, ela muda ao longo do tempo. A língua portuguesa que nós temos hoje, que a gente fala só o português, ele é decorrente lá do latim arcaico. A árvore genealógica da língua portuguesa ela é imensa. Nós temos a língua primitiva, o ancestral mais remoto, como no caso dos nossos seres Homo sapiens sapiens, o Australopithecus lá atrás, o homem primitivo das cavernas. O nosso homem primitivo no campo da gramática é o latim arcaico. O latim arcaico ele sofre várias modificações, até que numa dessas ramificações tem o galego português, que se subdivide em galego e português propriamente dito, que é a nossa língua de enfoque. E então a língua ao longo do tempo ela sofreu várias mudanças.
Ai, professor, acordei hoje, vou olhar a televisão, a língua mudou. Nossa, olha quantas palavras novas. Do nada que a língua muda? Não. É uma questão processual. A língua ela muda não de maneira abrupta. A língua ela muda aos poucos, ao longo das modificações que o ser humano realiza. E tem principalmente dois fatores que regem, ou seja, que estão relacionados diretamente com as mudanças nessa língua, que fazem e respondem à pergunta por que a língua muda. São a economia e a redundância. Ah, a economia do ministro Paulo Guedes. Não, não é essa economia, que por sinal está muito abaixo do esperado. A economia que eu me refiro é do verbo economizar. Você tem palavras que antigamente eram muito grandes. Agora você tem palavras que são muito menores. Economia no sentido de economizar. E redundância. O que é redundância? É o ato de provocar uma prolixidade. Como assim? Tem muitas palavras que várias significam a mesma coisa. Então, às vezes, você elimina, você suprime determinadas palavras a fim de evitar que várias palavras signifiquem a mesma coisa. Qual o sentido de você ter uma palavra, uma designação que, ou melhor, um referente que tem várias palavras que estão falando dele mesmo? Não tem necessidade dessa redundância. Então a gente tem esses dois princípios de economizar palavras, economizar a escrita e de evitar a prolixidade. Ao longo dessas mudanças, a língua ela baseou-se principalmente nesses dois pressupostos. E as mudanças dentro desse contexto linguístico, elas ocorrem em várias situações. No nível fonológico, a palavra clave, por exemplo, hoje deu origem à palavra chave, volare, do latim, voar. No nível morfológico, movil, virou móvel. No nível sintático, frases que antigamente tinham escrita totalmente diferente, agora muda a frase. As mudanças na língua portuguesa, elas não necessariamente ocorrem de maneira concomitante. O aspecto cronológico, ou seja, relativo ao tempo, ocorre de maneira diversa. Tem várias palavras que mudaram seus significados, a sua escrita, em diferentes contextos temporais, não necessariamente tudo ao mesmo tempo. Várias palavras da língua portuguesa a gente usufrui de outras línguas. Você tem da Alemanha, você pegou da Arábia, você pegou da França, da Provença, da América, do continente africano, enfim, várias palavras que nós utilizamos atualmente provêm de outras regiões ao longo deste planeta que é plano. O planeta é plano, a Terra é plana, né? Algumas palavras, por exemplo, plano. A palavra plano, nós estamos falando de terra plana, é uma palavra que vem de vários contextos. Como assim? Do latim, plano significa planície, chão, retinho. De Roma, do vocabulário romano, plano significa planta, arquitetura. E do vocabulário italiano, itálico, plano significa devagarzinho, com leve, bem devagar. Então você vê que, de acordo com as origens das palavras, elas apresentam significações distintas. Que não é muito importante para a gente ficar analisando todas essas origens da língua. Agora eu faço uma pergunta especificamente para as meninas. Você namoraria algum menino que fala eu amo-te? Olha, não é brega isso? Ou será que seria você uma pessoa preconceituosa no que diz respeito à língua? Ou seja, o tal do preconceito linguístico? Amo-te ou te amo? Qual que é o certo? A resposta eu dou na aula de colocação pronominal. Até mais. Mentira, não acabou a aula. Vamos continuar. Amo-te ou te amo. O que é certo, hein? Será que as duas estão certas? As duas estão erradas? Ou será que é melhor evitar o amor porque o amor dá frustração? Uma questão a se pensar, né? Eu respondo isso aí na aula de colocação pronominal. Para a gente entender a gramática, vamos então começar agora a falar de conceitos. Vamos falar dos conceitos chaves. Chave é chavoso, é pessoa da hora? Não, conceitos chaves no sentido de que é importante esse conceito. O primeiro conceito que nós temos é o conceito de signo. O meu livro de vocês. Não, desculpa, não é esse conceito de signo. Não é signo na astrologia. É signo na gramática. E o que é o signo dentro do contexto da gramática? Signo é um elemento de representação que tem três
três particularidades. Três. O significante, o significado e o referente. Ah, professor, aí você escreveu só significado e significante. O referente ele é muito óbvio. Então, mas ele é composto por os três. O signo tem o significante, o significado e o referente. É um conceito um pouco batido, isso, a gente até meio que sabe isso. O que é um significado de uma palavra? Significado é a descrição denotativa daquilo. Como assim? Não entendi nada. Quando você abre o dicionário, você pesquisa a semântica, você pesquisa o significado de determinada palavra. Agora, o que é um significante? Significante é um dueto. Dueto de escrita e fala. Por exemplo, a palavra mesa. As letras M, E, S, A compõem o significante. E a forma como você pronuncia mesa, isso também compõe o significante. Então, o significante é a palavra em si, seja ela enquanto maneira como ela se escreve, enquanto forma como ela deve ser pronunciada. Isso é um significante. E o referente é a figura concreta, o aspecto concreto que determinada palavra, ou melhor, determinado signo, apresenta. Você fala mesa, você pensa numa mesa de vidro, numa mesa de porcelana, numa mesa de concreto, numa mesa de bar. Saudade tá no bar, né? Enfim, esses são os elementos que compõem o meu signo dentro do contexto da gramática. E aí nós temos alguns conceitos que são um pouco mais difíceis de se entender, mas que eu vou fazer com que fique fácil. Vamos lá. Linguagem, língua e fala. Basicamente, linguagem é a capacidade intrínseca do ser humano de se comunicar. Por meio dessa comunicação, a gente expressa desejo, expressa sentimentos, se comunica, dualiza ideias. Então, linguagem é a capacidade que nós, seres humanos, temos de nos comunicarmos. Basicamente isso. Essa linguagem ela é variável no sentido do aspecto lógico, social e temporal. Como assim? A nossa linguagem ela varia de acordo com o espaço em que nós estamos inseridos, de acordo com o tempo que nós estamos vivenciando. Então, a linguagem, essa capacidade que nós temos de nos comunicar, é uma coisa intrínseca do ser humano. E essa linguagem se dá por meio da língua. A língua é o conjunto de signos, de regras que fazem com que a linguagem seja concretizada. Nossa, não estou entendendo nada. Vamos devagar. Então vamos devagarzinho. Linguagem é a capacidade do ser humano de se comunicar. Como que o ser humano se comunica? Por meio de uma língua. A língua é esse conjunto de regras, de pressupostos que fazem com que a linguagem seja colocada na prática. E a língua faz com que a mensagem que você queira transmitir por meio da linguagem seja efetivada. E aí você pode usufruir, querer passar essa mensagem, essa linguagem por meio da língua, por meio da fala. Então, a fala é como você utiliza a língua. Vamos recapitular. Linguagem é a capacidade que nós temos de nos comunicarmos. Por meio de quê? Por meio da língua. E como você utiliza essa língua? Por meio da fala. Aí a fala, a gente remete a alguns conceitos. A gente pode falar de maneira oral, a gente pode falar de maneira escrita. E aí a gente remete àqueles conceitos que a gente aprendeu lá no 6º ano. Linguagem verbal, linguagem não verbal. Linguagem verbal é linguagem escrita. É aquilo que você escreve, você tem signos, você tem palavras. Linguagem não verbal é aquela que consegue transmitir uma mensagem, mas não tem palavras. Por exemplo, se eu faço assim para vocês, vocês sabem que isso designa silêncio. Só que eu não estou aqui nessa ideia, aqui dessa minha face, não tem nenhuma palavra. Mas vocês sabem que isso significa silêncio. Ou seja, a linguagem não verbal não emite ou não mostra palavras, só que ela tem uma significação em si, vocês conseguem entendê-la. Então, linguagem é a capacidade que nós temos de nos comunicar por meio da língua, e a língua se materializa por meio da fala. Tudo bem? Suave na nave? Vamos continuar no torar o pau nisso aí. Outros conceitos importantes, linguagem formal e linguagem coloquial. Isso aí está relacionado com uma questão de adequação social. Você vai falar formalmente quando você quer, e você vai falar coloquialmente quando você quer.
Então, você vai estar lá numa banca sendo entrevistado por uma prova oral, você vai falar com uma linguagem formal. Agora, você está lá com seus amigos jogando bola, saudade de jogar bola, né? Você vai falar com uma linguagem coloquial. Então, é uma questão de adequação. Linguagem formal está falando como você utiliza essa linguagem dentro da sua língua. Confuso, né, esses conceitos, mas é basicamente aquilo que eu havia recapitulado. Então, linguagem formal é quando você obedece muito à sua gramática. Linguagem coloquial é quando você tem uma maior flexibilização das normas gramaticais. Linguagem técnica e linguagem literária. Linguagem técnica é quando você escreve de maneira muito robusta, de maneira muito denotativa. Linguagem literária é quando você escreve de maneira mais sutil, de maneira mais conotativa. Então, o dueto, linguagem técnica e linguagem literária, está relacionado com os conceitos de denotação e conotação. Que isso vocês veem lá na aula de figuras de linguagem, na aula de início ao pensamento literário na literatura. Que eu acredito que o professor vai comentar com vocês. Professora, né? A Bia é professora de literatura de vocês. Então, mas vamos dar um leve comentada. Denotação é o sentido verdadeiro das palavras. É aquilo que você vê no dicionário. Conotação é o sentido figurado. É o sentido plástico da coisa. Tudo bem? Linguagem verbal e linguagem não verbal é aquilo que eu comentei. É ligado à composição, à natureza dos signos que você utiliza. Certo? Beleza? Então vamos continuar. Aí a gente entra na maravilhosa gramática. A gramática, ela é uma ciência, assim como a sociologia, a filosofia, a biologia. A gramática, ela estuda uma língua. Nossa gramática estuda a língua portuguesa. A palavra gramática, ela vem do grego grammatike e também do latim gramática. E faz referência, gente, à arte de falar e escrever de maneira correta. Professor, é obrigatório falar e escrever de maneira correta? Não. Ai, mas vou falar seja, vou falar menos? É feio? Para a gramática, é. Mas você conseguiu transmitir a sua mensagem falando seja, falando menos? Conseguiu. Então, beleza. O importante dentro de uma língua é você conseguir, por meio dessa sua linguagem, transmitir a mensagem que está contida nela. Então, o importante dentro da arte da comunicação é você transmitir a mensagem. Falando errado, você conseguiu transmitir a mensagem? Beleza, bola pra frente, é isso aí. Agora, para a gramática, para uma prova de vestibular, para uma redação, você tem que utilizar a norma culta da língua portuguesa, a norma padrão, que é a parte da gramática que estabelece as regras. Então aí você tem que sim falar e escrever de maneira correta. A gramática, ela se subdivide em 3. Rapidinho. Gramática normativa, gramática descritiva e internalizada. A gramática internalizada todo mundo aqui tem. Você aprende ao longo do seu desenvolvimento ético e cognitivo, ao longo da sua escolarização, você aprende a falar. Todo mundo sabe falar uma frase completa. Isso é oriundo da sua gramática internalizada. Você nasce e vai crescendo e vai desenvolvendo ela de maneira natural. A gramática normativa é aquela relacionada às normas de uso. Certo? É a que rege a norma padrão. Você escrever certinho, você falar certinho. Que é que todo mundo tem medo, né? Não precisa ter medo disso. E a gramática descritiva está relacionada com o uso da gramática normativa. Quando você estabelece regras baseando-se no seu uso. Beleza? Vamos continuar. Dentro da gramática normativa, nós temos várias áreas que eu não vou comentar tudo aqui agora, porque a gente vai ter aulas específicas disso. Vou só citar. Fonética e fonologia. A gente sabe, é o estudo dos sons. Dentro da fonética e fonologia, você tem a ortografia, que é como você escreve certas palavras. Vocês sabem escrever as palavras? Vocês sabem escrever obsessão? Vocês sabem quais são as diferenças entre sessão com S, C cedilha, sessão com S, dois S? Vou recapitular para vocês. Sessão com S, C cedilha é parte. Sessão com S, dois S é um aspecto cronológico, tempo, é uma divisão temporal. Secção é um corte, um recorte. E sessão com C e dois S é o ato de ceder. Então isso a gente vai ver lá na aula de ortografia. Prosódia, como você pronuncia as palavras. Essas 3 primeiras aí, ó. A pronúncia correta é mister, cateter, ruim. Entendeu? A gente às vezes pronuncia errado, tipo, mister. Não, é mister. A gente fala a outra aí, recorde. A gente fala recorde, mas é recorde.
rubrica, não rúbrica. Então isso aí a gente vai ver na aula de prosódia. Acentuação é como você acentua as palavras. Você coloca um acento agudo, um acento circunflexo, um tio. Isso a gente vai ter uma aula de acentuação lá pra frente, a gente vai ver isso. Morfologia. Morfologia é a parte da gramática que estuda a formação, a estrutura e a classificação das palavras. A gente tem que entender isso perfeitamente. A gente tem que saber o que é um substantivo, o que é um numeral, o que é um artigo, o que é uma preposição, o que é um verbo, o que é um pronome, o que é uma interjeição, o que é uma conjunção. A gente vai ver isso aí ao longo do ano. E dentro da morfologia, nós pegamos uma palavra e dividimos elas em várias partes. Você tem os morfemas das palavras, que são os radicais, os prefixos, os sufixos. Você pode estudar como que essa palavra foi formada. Se ela foi formada por composição, seja essa uma composição por justaposição ou por aglutinação, a gente vai ver em estrutura e formação de palavras. A gente vai ver se essa palavra foi formada por uma derivação, se você acrescentou um sufixo nela, se você colocou um prefixo nela, a gente vai ver tudo isso na aula de estrutura e formação de palavras. Beleza? Fiquem calmos. Nossa, eu não tô aguentando mais. Eu odeio gramática. Calma, é só uma aula introdutória. As palavras dentro da gramática, elas podem mudar a sua classe gramatical. Uma palavra, por exemplo, rápido, aí no exemplo. José é muito rápido. Aqui, José é o sujeito da minha frase. É um verbo de ligação. Muito é um advérbio de intensidade. Rápido é um adjetivo. Adjetivo é uma classe gramatical variável. A gente vai ver isso na aula de adjetivo. José fala muito rápido. Aí eu já estou relacionando ao modo como José fala. Esse rápido não é mais adjetivo, ele é um advérbio de modo. E advérbio é uma classe invariável. O que eu quero dizer com uma palavra ser variável ou invariável? Com relativo à flexão. Variável aí é no sentido de variação de número, singular, plural. E também tem outras variações, grau, enfim. Aí, especificamente, a palavra rápido, ela é variável quando ela é adjetivo. Então, você pode flexionar ela singular, plural, aumentativo, diminutivo. Agora, advérbio não se flexiona assim, é uma classe invariável. Certo? Próximo exemplo. Os alunos precisam correr muito. Aí, correr é um verbo que está conjugado. Agora, com o correr do tempo, as coisas mudam. Está precedido de um artigo. Sempre que você tiver um artigo antes de uma palavra, essa palavra aí vai ser um substantivo. Decora, decora, decora. Eu não gosto que fala decora, mas decora, decora, decora. Toda vez que um artigo preceder, vier antes de uma palavra, esta palavra é um substantivo. Beleza? Uma palavra pode assumir várias significações. A gente vai ver isso ao longo do ano. As palavras que mais caem nos vestibulares são o que, o se e o a. Aí a gente tem, por exemplo, toda a turma chegou. Esse a é um artigo. Esta caneta, eu a comprei. Um pronome pessoal do caso oblíquo. A gente vai ver isso na aula de pronome. Esta é a que comprei. Eu estou mostrando, esta é a que comprei. Um pronome demonstrativo. Todos começaram a estudar. É uma preposição. Começaram a quê? Fazer o quê? A estudar. Então, às vezes o verbo rege a preposição. A gente vai ver isso na aula de regência. Beleza? A sintaxe é uma outra área da gramática que estuda a organização e os constituintes dentro de uma oração. Oração é todo enunciado que tem um verbo. Se um determinado período tem 10 verbos, você tem 10 orações ali dentro. Beleza? Então a sintaxe estuda as orações. Aí dentro da sintaxe a gente vai ver concordância, regência, crase. Nossa, todo mundo tem medo de crase, né? Colocação pronominal, pontuação. A gente vai ver tudo isso com muita calma. Então fiquem bem tranquilos. A gente vai ver como é que se divide uma oração de sujeito e predicado, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, adjunta de nominal, adjunta de verbial, aposto, vocativo. Tudo isso a gente vai ver na nossa aula de sintaxe. Certo? Uma palavra, ou melhor, uma frase dentro da língua, ela pode ser escrita de várias formas. O menino viu o lobo. O menino, sujeito, viu é o verbo, o lobo é o objeto, no caso direto. Certo? Agora, olha as outras frases que eu escrevi em latim. Pueri lupum vidit. Pueri vidit lupum. Lupum pueri vidit ou lupum vidit pueri. Todas essas frases significam o menino viu o lobo. Então, dentro de uma língua, dentro da árvore genealógica da língua, uma frase pode ser escrita de várias outras formas. Essas modificações na estruturação de uma oração, quem estuda é a sintaxe. Beleza?
E aí, retomando aquele conceito de que uma palavra dentro da sintaxe ela pode ocupar vários significados, olha o exemplo aí. Muito. Eu estudo muito conteúdo durante a semana. Importante, né? Eu estudo muito. É um variável, é um pronome indefinido. Eu estudo muito conteúdo. Poderia falar, eu estudo muitos conteúdos. Poderia pluralizar. Agora, eu estudo muito durante a semana. Esse muito ele está relacionado com o verbo estudar. A quantidade que você estuda. Esse aspecto é um advérbio. Está relacionado ao verbo, advérbio. Então ele é invariável. Então a gente vai ver isso ao longo do estudo da morfologia e da sintaxe, as palavras que são variáveis e invariáveis. E vocês vão ficar craque nisso, confia em mim. Vamos lá. A palavra ser, ela é uma palavra muito complicada dentro da gramática, porque ela pode ter várias funções. Aí tá os exemplos. A gente vai ter uma aula só de ser, a partícula ser. E lá a gente vai explicar certinho o que é isso. Mas a partícula ser ela pode ser uma partícula expletiva, quer dizer, tem significado, não foi-se embora. Pode ser um pronome apassivador, entregou-se o prêmio, é a voz passiva, o prêmio foi entregue. Levantou-se rápido, levantou a si mesmo, é reflexiva essa ideia. Queixou-se de você, o verbo é queixar-se, não queixar. É parte integrante do verbo essa partícula. Precisa-se de ajuda. Esse ser é um índice de indeterminação do sujeito. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Ele rege preposição. Então ele rege a partícula se. Vou se você me ajudar. Aí é uma conjunção condicional. Está estabelecendo uma condição. Eu só vou se caso você me ajude. Então é uma condição. Então o se ele pode assumir várias significações, assim como o que. Beleza? A gente vai ter aula só disso. Dentro da gramática nós temos a semântica também, que estuda o sentido, o significado das palavras. Esses conceitos a gente vai ter também aula só sobre isso, mas vamos lá. Sinônimos e antônimos. Sinônimos, palavras que têm significados semelhantes. Antônimos, significados opostos. Opônimos e hiperônimos. Opônimos são as palavras que têm significados mais restritos. Hiperônimos, significados mais genéricos. Homônimos e parônimos. Homônimos são palavras que são iguais e podem designar várias significações. Parônimos são palavras parecidas. Polissemia, poli, muito, semia, significado. Então são palavras que apresentam vários significados. Respira, né, gente? A gramática é embaçada no sentido de que é muita coisa. Mas com calma a gente vai entender isso ao longo do ano. A gente tem um estudo, que a gente vai ver isso muito ao longo do ano, que eu vou focalizar com vocês, que é a questão de você variar uma frase. Você pega uma frase ou uma oração e você muda a posição dela. Quando você muda, você faz uma anteposição ou uma posposição. Uma anteposição ou uma posposição varia o sentido de uma frase normalmente. Por exemplo, a menina bonita, the beautiful girl. Olha, que poliglota. Gente, meu inglês é horrível. Se você quiser me ajudar no inglês, às vezes eu agradeço, tá? Nessa frase, a menina bonita ou the beautiful girl, você mudou a língua. Só que você inverteu o adjetivo de lugar. Mas significa a mesma coisa. Agora, olha as outras frases. O homem pobre e o pobre homem. É diferente. O homem pobre é um homem que não tem condição monetária. O pobre homem, ele é coitado. Meu velho amigo de longa data. Meu amigo velho, ele é senil, ele é idoso. É uma longa história. É diferente de uma história longa. Se eu falo que é uma longa história, nossa, que ela é complicada. Agora, é uma história longa, eu tô falando que ela é grande, ela é comprida. Beleza? Então, às vezes, essa anteposição, colocar antes, posposição, colocar depois, muda o significado da minha frase. Beleza? E ao longo do ano, a gente vai ter vários assuntos. E cada assunto pressupõe um olhar diferente para a gramática. Se você vai estudar gramática tudo com o mesmo olhar, você buga, você trava a sua mente. Então, você tem que olhar a fonologia com o olhar a sintaxe com outro olhar a semântica com outro olhar. Por isso, esses óculos aí vão ajudar a gente a memorizar isso. Quando for ter uma aula de fonética, fonologia ou morfologia, eu vou colocar um óculos enquadrado. Você tem que ter um olhar para aquilo específico. Quando eu colocar um óculos redondo, a gente está falando de sintaxe. Quando eu falar de semântica, um óculos em formato de coração. Então a gente tem que estudar a gramática com diferentes olhares para a gente conseguir interpretar perfeitamente isso. Eu estou aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem. E assim, gente, não precisa ter medo da gramática. A gente precisa ter amor.
A gente ama gramática, eu amo a gramática. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso, podem vir me perguntar. Eu estarei amplamente disposto a ajudar. Me chama no WhatsApp, me chama no Messenger, me chama no Instagram, qualquer lugar que vocês me acharem. Pode tirar suas dúvidas. Essa aula não tem resolução de exercício, nas próximas eu vou estar resolvendo exercícios com vocês. Hoje foi só uma aula introdutória, que é muito imprescindível para que vocês entendam todos esses conceitos que a gente vai utilizar ao longo do ano. Então, abraço. Essa foi a aula 0. A próxima aula, a aula 1. Deixe o like no vídeo. Mentira, gente, é mentira. Um abraço.